Olá, meus amigos, São Paulinos, tudo bem com vocês? Técnico Zubeldia surpreende mídia com possível escalação de William Gomes de titular na partida contra o Botafogo. Ao que tudo indica, Luciano irá para o banco de reservas. Vamos falar sobre o São Paulo, né? Com a provável escalação do São Paulo para esse jogo contra o Botafogo. O São Paulo perdeu dois jogadores importantíssimos, né? E por um longo período. Alisson e Pablo Maia. Acho que até hoje o São Paulo se ressente. Eu imaginava que a essa altura o Marcos Antônio seria o companheiro do Luiz Gustavo. Eu também. Mas até o Lisieiro foi escalado no último jogo, né? E quando jogaram os reservas do São Paulo, as atuações de Marcos Antônio me deram ótima impressão. Também. Enfim, coisas do nosso futebol, Zubeldia. Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Defesa toda titular aí de São Paulo, meio campo com Luiz Gustavo e Bobadilha. Também aqueles que vêm jogando com frequência, né? Wellington, Rato, Lucas Moura. E aí a novidade, William Gomes no lugar do Luciano. Então, o Lucas mais centralizado, onde a gente costuma... né? Já faz tempo que a gente tem dito aqui, né, Mansur? Isso. Que a gente prefere o Lucas por dentro, né? Onde ele é, normalmente, pelo menos pra gente, mais perigoso. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, foi com isso. Não tinha o Luciano. Não porque o Luciano não possa jogar, mas pelo encaixe de time mesmo. É difícil tirar o Luciano do time, né? Isso, é. Porque ele é um dos artilheiros do São Paulo no ano, é um cara que sempre vem sendo decisivo desde que chegou. E o Caleri na frente. O fato é que o menino, ele tem ganhado espaço, né? Ele tem entrado bem. Muita personalidade, né? Isso, e na ausência do Ferreira, o São Paulo perdeu muito, né? Com a ausência dele ali pelo lado esquerdo, que é um jogador que dá velocidade. Você vê, a gente não tem um outro jogador com essa característica, né? No time do São Paulo. E o outro jogador... O Rato é outra dinâmica, é um jogador mais técnico, da batida boa na bola, não é um jogador de profundidade, de drible. É mais fora pra dentro, né? Isso. O William Gomes é linha, trabalhador, operário, que vai ajudar, vai descer até a linha de fundo. E um canhoto que joga na esquerda, né, amor? Isso é muito bom. É diferente, raro. Cara, você sabe que eu tô com um pensamento, eu tô começando agora a ver alguns times. Se eu fosse treinador, eu optaria por um jogador do pé bom do lado certo, um canhoto do lado esquerdo. Porque, cara, tá afunilando demais. O Rato, por exemplo, é um jogador que pega na direita, claro, ele tem uma qualidade na batida, mas a maioria dos lances traz para dentro. Se você não tiver um lateral que seja agressivo na sua passagem, você afunila o jogo e atravessa o jogo. Os laterais estão se habituando a marcar o jogador que corta para dentro quase sempre também? Exatamente. Então, assim, eu, se fosse treinador, eu jogaria com um jogador com o pé bom para fora, para levar mais para o fundo, para abrir mais o campo. Uma coisa curiosa que não aconteceu no futebol e muita gente achou que ia acontecer. Enquanto proliferaram os pontas de pé trocado, muita gente apostou que a consequência iam ser laterais de pé trocado. Para ter o pé bom por dentro, para marcar e para tentar bloquear. Mas o jogo vai fazer isso. Só que isso acabou não acontecendo, né? O futebol não caminhou muito para esse lado. Até teve, né? Mas aí foi mais por funções ofensivas do que defensivas. Como foi o caso do Cancelo pelo Manchester City. Na Euro também, o Cancelo começou como lateral esquerdo no primeiro jogo. Porque tem ângulos de passe que ele consegue vindo por dentro, que são mais difíceis ele fechando como... Mas não tinha a ver com a questão de marcar um ponta de pé invertido. Foi um outro motivo. Um período jogou de lateral esquerdo, aquele né? que fez uma Euro muito boa, não essa Euro anterior, aquele Miley da Dinamarca, que era um destro também, que jogou como ala pela esquerda, mas enfim, a gente acabou fugindo do tema. O que eu acho do São Paulo ali, assim, primeiro sobre o Bobadilha, assim, quando a gente falou do Marcos Antônio, ainda assim, para ser justo, eu nem acho que as atuações do Bobadilha são ruins, não. Ele melhorou nos últimos jogos. Ele tem sido, nos jogos em que o São Paulo teve uma produção ofensiva maior, especialmente em casa, ele tem sido muito visto, dando um auxílio ao jogador do lado direito, seja ele o Rato, seja a subida do Rafinha, por vezes infiltrando, por vezes se aproximando para trabalhar um pouco mais perto da área, né? Numa faixa um pouco mais adiantada, e fez isso muito bem. Não sei qual é a cara que vai ter o São Paulo no jogo de hoje. Por lado esquerdo, essa é uma questão, né? A entrada do William Gomes. O outro jogador que estava habituado ao setor, com uma característica diferente do Ferreira, que é o Nestor, veio de lesão, chegou a ter alguns jogos, agora está fora, não pode jogar esse jogo de novo, enfim. Também não conseguiu voltar ao ritmo do ano passado, né? Isso. Deixa eu colocar para vocês aqui números do William Gomes, né? Desse atacante de 18 anos, está começando a sua carreira aí como profissional no São Paulo. Ele jogou 11 jogos, olha só, pelo time profissional do São Paulo. 3 apenas como titular, foram 467 minutos, a média de menos de um tempo por jogo, né? 42 minutos em cada partida. Fez 2 gols, não marcou não deu nenhum passe para gol, mas os 2 gols que ele marcou, 2 golaços. 2 golaços. Né?
porque foram 2 patadas de canhota que fizeram com que o torcedor pedisse a presença dele no time titular. Olha esse jogo aí, ó, contra o Cruzeiro, agora domingo. Bateu meio escorregando ali, né? Mas acertou o ângulo. Ele fez um antes, né? Que foi anulado por... É verdade. Pouquíssimo ali, foi muito ajustado. Eu acho que, justamente por ele ter esse chute, essa finalização de média e longa distância muito boa, pode ser que ele comece jogando amanhã, para aproveitar justamente esses espaços no contra-ataque que o São Paulo possa vir ter, né? Numa recuperação, numa roubada de bola, ter esse espaço ele consiga finalizar também. E pelo desempenho que o São Paulo tem tido nos últimos jogos, é claro que venceu com os reservas no Mineirão no final de semana, mas acho que é melhor, é necessário o Zubeldia encontrar uma alternativa, né? Porque o São Paulo está muito travado, né? Especialmente fora de casa, que é o caso desse jogo de amanhã. De ter um pouco mais de escape, de ter um pouco mais de saída rápida. E o jogo vai pedir isso, né? É fundamental o São Paulo, para ter uma chance diante de para mim, o time que joga o melhor futebol do Brasil no momento, que é o Botafogo, ele vai precisar ter ele não vai poder se permitir passar todo o tempo defendendo sua área. O que não é fácil é tirar o Luciano do time, né, Ramon? Por mais que alguns torcedores critiquem o Luciano, mas o Luciano não joga de 10, ele não é um 10, ele não é um meia, não funciona nessa função, mas ele, na média, ele entrega o suficiente para ser titular do time, né? Nos últimos jogos caiu um pouco, realmente, como todo o time do São Paulo também não vem produzindo ofensivamente o que se imagina, mas não é fácil tirar o jogador que é um dos artilheiros do time, que costuma ser decisivo. Eu acho que pontualmente para um jogo eliminatório, eu acho que o Zubeldia precisa ter essa coragem de tirá-lo para poder tentar travar o jogo e decidir no Morumbi, né, na próxima semana, e tentar se resguardar aqui. Então, assim, para esse funcionamento, para tentar travar os lados do Botafogo, no qual são muito fortes, né, tanto direito como esquerdo, eu acho que aí vale ele ter essa gestão aí, essa comunicação, falar com ele. Para uma competição como brasileiro, já com rodadas extensas, muitos jogos, ele vai acabar tendo lesão, suspensão, ele vai acabar jogando, saindo um pouco, isso aí fica mais tranquilo de gerir. Mas assim, para um jogo eliminatório, eu acho que essa decisão, caso entre o William Gomes, possa vir ser a decisão correta. E nessa era das 5 substituições, né? O Luciano vai jogar. Muito provavelmente ele vai jogar. Vai entrar todos os jogos. Ele vai jogar. Ou ele, ou o William Gomes, ou enfim, o Lucas Moura, que se estiver no banco, vão entrar e vão participar de todos os jogos. Só para registrar aqui, a audiência de qualidade de Neto. O craque Neto tá mandando uma mensagem aqui dizendo: o Júnior é maestro. Que responsabilidade. Que a gente tá falando de laterais que jogam O primeiro que veio na minha cabeça foi o Júnior. Talvez o maior deles todos, né? O Júnior, nosso companheiro aqui, também era destro, né? E jogava na lateral esquerda. Valeu, Neto, pela audiência aqui, ó, no programa. É isso aí. O provável time do Botafogo deve ter John no gol, Vitinho ou Matheus Ponte, essa é a dúvida na lateral direita, né? Vitinho que estreou no final de semana, já agora há a possibilidade dele permanecer no time. A dupla de zaga com o Bastos, o Barbosa e o Marçal na lateral esquerda. Meio campo com Marlon Freitas, Gregory, Thiago Almada, Luiz Henrique. No ataque, Savarino e Igor Jesus. Time praticamente completo, né? Eu não diria que está completo, porque eu considero ainda o Cuiabano um titular desse time do Botafogo e ele não está à disposição, embora tenha chegado também Alex Telles, então a concorrência está enorme. Mas não podendo jogar o Cuiabano, o Marçal também tem entregado bastante nos últimos jogos e ainda tem a possibilidade, por que não, de o Alex Telles começar o jogo por ali. E do outro lado, a dúvida entre Ponte e Vitinho, né? O Ponte vinha bem, o Vitinho acabou de chegar, estreou, deixou uma impressão razoável, né? Não foi um grande jogo, mas foi um jogo ainda okay, estreia, né? Correta, mas correta. Ele falou que ele estranhou o clima, estranhou o piso do gramado, nem engraçado, um brasileiro tendo que se adaptar no Brasil, né? No Brasil. Muito tempo fora. Ele citou essa questão de sentir o clima do calor, enfim, o tempo de jogo, o ritmo, mas assim, eu manteria o Matheus para esse jogo. Já está acostumado, já jogou competição, acho que mexeria muito, ainda mais depois dessa declaração dele, dizendo que sentiu um pouco ainda essa adaptação, eu manteria o Matheus Ponte por estar jogando, está acostumado. A minha questão maior, né, a minha maior dúvida é sobre a lateral esquerda, né? Porque se a gente pensar que esse jogo vai ser no Newton Santos, o Botafogo jogando em casa, e é onde, teoricamente, o Botafogo tem conseguido amassar os adversários, incomodar demais as defesas rivais, talvez fosse mais interessante, além do adversário, o São Paulo não é um time que tem sido agradável, um time que tem criado muitas oportunidades fora de casa. O melhor jogo fora de casa foi com os reservas, né? Isso. O São Paulo fora de casa tem sido um time travado.
né? Não era melhor ter o Alex Telles já de início, né? Em que pese a gente não sabia a real condição física. A questão é essa, eu acho que é o segredo da... Mas pela característica de Marçal, né? As características do Marçal e do Alex Telles, talvez não fosse mais interessante ter um lateral um pouco mais ofensivo para esse jogo, pelo fato de o jogo acontecer em casa. Eu até acho que se ele tivesse condição para uma quantidade de minutos maior, talvez fosse ele a iniciar o jogo. Não imagino que seja uma dúvida. Acho que passa muito pela questão física, assim. Embora o Marçal seja um jogador em quem a comissão técnica tem uma confiança sobre a questão de experiência, de posicionamento, de que não vai deixar na mão por algum erro grosseiro de colocação, especialmente na parte defensiva, né? Um jogador que dá um pouco mais de segurança. Mas eu acho que o Alex Telles veio para jogar. Acho que a questão está na quantidade de minutos que a comissão técnica entende que ele pode jogar. Para mim, o jogo tem algumas chaves amanhã que são bem importantes, assim. A gente vai ver daqui a pouco até a escalação do São Paulo, né? Mas é como o São Paulo vai conseguir lidar com algo que o Botafogo faz que costuma ser muito difícil para os times marcarem, que é essa concentração, por vezes, de 4 jogadores por dentro, mais a chegada de um dos volantes, dando o lado para o corredor, dando o corredor para os laterais. Não é fácil igualar essa disputa no meio, além do que o Botafogo não só acumula jogadores, né? Ele tem muitas dinâmicas assim para um jogador infiltrar, muita gente atacando profundidade para o Almada conseguir encontrar esse último passe e isso vai exigir, por exemplo, pelos lados do campo, uma recomposição grande. E aí, para mim, a chave está nessa possibilidade do William Gomes virar o titular do São Paulo. Por quê? Quando o São Paulo tem Luciano e Lucas juntos, embora você tenha... O Luciano é um jogador super decisivo, importante em conquistas recentes do São Paulo. O Lucas é um grande talento, um jogador importantíssimo para o clube. Mas juntos, naturalmente, o São Paulo precisa fazer algumas compensações para defender, porque, em geral, você não vai ter o tempo todo Lucas, Luciano e Caleri no trabalho defensivo. E aí seria uma dificuldade para lidar com essa forma de jogar do Botafogo. Acho que a entrada do William, além do desempenho que ele teve com bola, de poder incomodar o Botafogo um pouco mais, o Botafogo, para mim, é melhor com bola do que sem. Sem bola, ele é um time que, por vezes, ainda tem os seus desconfortos. Para mim, essa alteração... Você acha o São Paulo melhor com bola, é? Não, o Botafogo. O Botafogo, tá. Botafogo. Eu fiquei pensando sobre o São Paulo, né? O São Paulo ultimamente tem sido melhor sem a bola, né? Principalmente quando joga fora de casa. O São Paulo tem conseguido se defender razoavelmente bem. A produção ofensiva do São Paulo fora de casa tem sido muito fora tímida. de casa tem sido muito pobre. Tímida. E no mata-mata com o Atlético da Copa do Brasil foi foi pequena nos dois jogos. A marcação do Milito ali com encaixe individual nem é tanto a maneira que o Botafogo costuma marcar. Ela deu uma travada no São Paulo. E acho que o São Paulo vai precisar encontrar meios de incomodar o Botafogo. Porque se permitir um jogo no Newton Santos com todo o volume do Botafogo o tempo todo, resistir é muito difícil. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal.